Compõe a mesa. Senhor presidente, Paulo Paim, exercício desta casa, sentiu senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, senhores ministros aqui presentes, senhores parlamentares, minhas senhoras e meus senhores. É evidente que o Partido Trabalhista Brasileiro não podia estar ausente nesse dia que se comemora os 70 anos da consolidação da lei do trabalho, posto que partiu de Getúlio Vargas, fundador do partido, essa iniciativa que marca a trajetória das relações de trabalho no nosso país. A exposição de motivos de um grande teórico do Partido Trabalhista Brasileiro, que foi Alexandre Marcondes Filho, mostra exatamente o perfil de inclusão social. Esse foi exatamente o objetivo da política de Vargas, quando, a partir da criação do Ministério do Trabalho, se preocupou em dar uma sistemação jurídica às relações jurídicas entre o trabalho e o capital em nossa sociedade. É de se assinalar, senhor presidente, exatamente de que Vargas, de certa maneira, levou em conta não só a industrialização que se esboçava do país, mas também levou em conta que o movimento operário do Brasil já se mobilizava antes de 30. Havia greves da maior importância do país e tivemos aí, na década de 20, corporificando essas ideias de defesa dos direitos dos operários, um trabalho excepcional de Eurípides de Moraes, do direito operário, exatamente já dentro dessa linha de se criar condições de estabilidade jurídica nas relações de emprego. Neste particular, aliás, eu aproveito o ensejo para prestar uma saudade, a sentida homenagem ao meu querido mestre de trabalho da antiga Faculdade de Saúde e Direito da Universidade do Brasil, que é Eurípides de Moraes Filho, que é exatamente o filho do grande Eurípides de Moraes. Mas, senhor presidente, o Vargas, ao criar a Justiça do Trabalho antes da CLT, que a Justiça do Trabalho foi criada em 1933, e, de certa maneira, não incorporada ao Poder Judiciário. Depois veio a Constituição de 1934, quando previu a criação da Justiça do Trabalho, a colocou dentro da órbita do governo, porque o presidente Vargas, desde aquele grande momento da agitação ideológica entre bolchevismo, nazismo, fascismo e o capitalismo, Vargas entendia que se criar um mecanismo de conciliação, de mediação dos conflitos sociais, em que a voz de trabalhadores e empregadores se faria ouvir, mas sempre com o Estado como árbitro dessas disputas. Foi somente a partir de 1946 que a Justiça do Trabalho se incorporou ao Poder Judiciário, a partir da Constituição de 1946. E a CLT exatamente esse rivalizamento a partir do trabalho. Mas ela foi criada, mesmo no regime de 46, no regime de Constituição de 46, dando muita ênfase à presença do representante do empregador e do empregado. Foi uma pena que, ao longo dos anos, essa presença do representante do empregado e do empregador foi se esmaecendo. Talvez porque trabalhadores anônimos sem ligação sindical perderam um pouco da sua importância como sem uma representação sindical forte na defesa dos seus interesses, e possivelmente porque a Justiça do Trabalho, em primeira instância, foi cada vez mais se tecnificando, deixando de lado essas relações básicas da conciliação, que era o grande espírito com que foi criado a Justiça do Trabalho. Portanto, é muito significativa exatamente quando o eminente presidente Carlos Alberto Reis de Paula, na comemoração dos 70 anos da CLT, no plenário do Tribunal Superior do Trabalho, que eu tive a honra de ir lá comparecer, ele disse com muita propriedade, e vale a pena aqui repetir a síntese do eminente presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é um jurista renomado, estudioso, da celebração dos 70 anos da CLT,
devemos refletir em busca de um pacto para a construção que se der ideia, de uma sociedade que tenha como um dos seus pilares o direito de trabalho humano, mais do que meramente tutelar, mais do que simplesmente de vista, ainda que sem perder estes dois focos, que busque, da sua essência, um fundamento fraterno e que o direito auxilie a construção de um mundo mais humanizado, onde concilie e conviva justiça e liberdade. Eu tomaria a liberdade, aqui apenas, de dizer, nesse momento, que devemos revitalizar o ideário original de Vargas, dando, na primeira instância, evidentemente, a última instância, o Tribunal Superior do Trabalho, composto de juristas do porte do Carlos Alberto, ela tem que ter realmente com essa visão de homens que pensam, que estudaram o direito, a experiência da vida, ela tem que ser um órgão rigorosamente interno. Mas, na primeira instância, na base da pirâmide da justiça do trabalho, esse estilo da conciliação desapareceu, devia ser vigorado. Foi um erro do Congresso ter acabado com a representação de empregados e empregadores, que devia ter revitalizado uma dimensão mais significativa, que não fosse meramente que confirmasse as decisões do juiz sem nenhuma voz ativa nos julgamentos. Porque até a maneira de afogar a justiça do trabalho, era dar ênfase, senhor presidente, na distribuição e na conciliação e na mediação na base da justiça do trabalho. Diria apenas, ainda para encerrar, senhor presidente, que ainda agora se encontra aqui no Senado Federal um projeto de lei que teve que eu me opus na Câmara dos Deputados e foi vencido, exatamente acabando um belo dispositivo também da CLT, que era o artigo da CLT, o artigo que dava aos empregados e empregadores o jus postulandi, independentemente da presença do advogado. O artigo 691 da CLT. Eu achei esse um mecanismo muito importante, que o empregado e o empregador poderão comparecer, independentemente do advogado, porque isso ajuda exatamente o espírito da conciliação, tira o espírito do conflito. E, nesse sentido, eu acho que o Senado viria refletir muito bem com casa revisora sobre essa disposição. Quero aqui parabenizar a iniciativa dos 70 anos e dizer que a justiça do trabalho, se eu acho que a base dela, a justiça de primeira instância, deve ser rigorosamente a justiça da conciliação e da mediação, evitando a cultura conflitualista, já a sua cúpula, com homens da dimensão de um Carlos Alberto e de outros eminentes juristas, como o ex-presidente da Casa, que é o homem dos grandes juristas deste país. Eu quero dizer que, efetivamente, assim nós teremos aquilo que o ministro Carlos Alberto disse muito bem no seu discurso, a justiça mais quanto mais, cada vez mais humanista e preocupado exatamente com as garantias dos trabalhadores, do trabalho e, consequentemente, da economia em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.